Então por que alguns afirmam que 2 mais 2 é igual a 5 e qual a lógica disso? É um artigo muito legal. Ele envolve, passei o olho rápido, né, claro, quando eu vou escolher, eu não chego a ler todo o artigo, mas sabendo de onde vem, que é da BBC, e sabendo quem é o escritor, ou então o jornalista, a jornalista, e também sabendo as citações, você passa o olho, você sabe que vem coisa legal. E esse daqui tá para ser um dos melhores que eu já li, porque só de ver ali que citou Vitor Hugo, citou algumas pessoas assim, eu já sei que vai a fundo, e não é pequeno, o artigo é grande. Vamos começar a ler, senão não vai dar tempo. Que legal esse artigo. 2 mais 2 é igual a 5. Qual é a lógica disso? E por que a pessoa inventou de escrever sobre isso? 2 mais 2 não é 4, é 5. Vamos lá. A Dali Aventura, da BBC News Mundo, que escreveu esse artigo. Ela é sensacional. Só para te dizer, ela é muito top mesmo. Vamos lá. Há verdades incontestáveis como 1 mais 1 igual a 2. A menos que um monte de roupas sujas, você adicione um monte de roupas sujas e fique com um montão de roupas para lavar. Foi antes aqui. Ou seja, esteja misturando tintas e uma cor mais uma cor igual uma nova cor. Como um estudante de artes disse a matemática Eugenia Chang, que incluiu vários desses exemplos em seu livro It's Math Real? How Simple Questions Lead Us Mathematics. Deep Trust. A matemática é real? Como perguntas simples nos levam a verdades mais profundas da matemática. Olha, esse livro aqui eu já vou colocar aqui, já vou escrever aqui, que esses livros que eles citam aqui nesses artigos são sensacionais. O último, O Andar do Bêbado, foi perfeito. Perfeito. Eu não conhecia. E este daqui, A Matemática Real, como pergunta simples, depois eu vou dar uma olhada se existe no Brasil ou se tem que comprar fora. Espero que tenha aqui. Mas vamos continuando aqui e vamos descobrir por que eles acham que 2 mais 2 pode ser 5. Claro que isso não significa que 1 mais 1 é diferente de 2. Significa apenas que até é mais conhecido nos convida a pensar que tudo merece um certo grau de questionamento e que muito depende do contexto. Mas uma soma semelhante às anteriores tem uma longa, prestigiada e polêmica história 2 mais 2. Se você acha que a resposta é sempre 4, adianto que há quem argumente que isso não é necessariamente certo. Vamos começar com René Descartes, no século XVII, embora possamos seguir essa história até passados ainda mais remotos. O filósofo francês que questionou tudo embora em busca da verdade, perguntou-se por que não se duvidava que 2 mais 2 são 4, se até mesmo a nossa existência era colocada em dúvida. Olha como vai misturando as coisas e a gente vai ficando com a pulga atrás da orelha. Será que eles vão mostrar aqui que 2 mais 2 é 5? Vamos continuar a leitura que está interessante. Duvidar que 2 mais 2 é igual a 4, observou, não era logicamente incoerente, pois, afinal de contas, os números eram ideias abstratas que não podíamos encontrar na natureza. Mas afirmar duvido que eu exista era sim logicamente incoerente. A mera capacidade de duvidar, observou ele, reafirma a nossa existência, daí a abordagem fundamental do racionalismo ocidental, cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Essa frase é magnífica, né? Ele não estava, no entanto, colocando em questão se duas coisas se somar mais 2 dará 4. Valeu-se precisamente dessa soma, pois era uma verdade óbvia. E questioná-la era tão absurdo que o inglês Ephraim Chambers usou a expressão 2 mais 2 igual a 5 como exemplo ao explicar o significado do conceito naquela que foi uma das primeiras enciclopédias da história. Na Enciclopédia, ou um Dicionário Universal de Artes e Ciências, de 1728, cujo subtítulo indica que contenha uma explicação dos termos e uma conta do significado das coisas nas variadas artes, tanto liberais e mecânicas, e várias ciências e humano e divinas, observa. Assim, seria absurda uma proposição que afirmasse que 2 e 2 são 5,
ou que negasse que são 4. Tempo. Da encantadora à assustadora. A soma seguiu presente, e não apenas em escritos filosóficos e matemáticos. Em 1813, o famoso poeta inglês George Gordon Bryan evocou-a em uma carta àquela que viria a ser a sua esposa, Anne Isabel Milbank. Ele chamava de sua princesa dos paralelogramos, pelo fascínio que a matemática despertava nela, um assunto que ele, Byron, devo me contentar em admirar a partir da distância da incompreensão. Nossa, como eles são bons, né? Eu sei que 2 e 2 são 4, e eu ficarei... Aqui uma citação, ó. Eu sei que 2 e 2 são 4, e ficaria feliz em provar isso também se pudesse, embora eu deva dizer que se por qualquer tipo de processo eu puder converter 2 mais 2 em 5, eu teria um prazer muito maior, diz o poeta para sua esposa, né? O grande escritor russo Fyodor Dostoiévski foi além. Em Notas do Subsolo, de 1864, o protagonista aceita a falsidade de 2 mais 2 igual a 5 e considera as consequências de negar a verdade de que 2 mais 2 são 4. No entanto, ele acha que o que torna a humanidade humana é a capacidade de resolver ou rejeitar o lógico e o ilógico, e o processo incessante de querer lançar um objetivo. Em outras palavras, a própria vida, não particularmente a meta, é que, claro, deve ser sempre 2 mais 2 são 4. Esse objetivo, na sua opinião, já não é a vida, mas o início da morte. De maneira que conclui, abre aspas, eu admito que 2 e 2 são 4, é algo excelente, mas, se somos justos, 2 e 2 são 5, também tem muito charme. Não parecia tão encantador para o escritor francês Victor Hugo. Ele foi mais um dos que usaram a soma como metáfora política, ou ao criticar o abandono dos valores liberais que inspiraram a Revolução Francesa quando Napoleão III se instalou como imperador. No panfleto Napoléon le Petit, ou Napoleão o Pequeno, 1852, eliminou a credibilidade do sistema ao escrever, abre aspas, agora, obtenham 7.500 votos para declarar que 2 e 2 são 5, que a linha reta é o caminho mais longo, que o todo é menos que sua parte. Olha que forte. Um século depois, o Nobel francês Albert Camus escreveria em A Peste que, abre aspas, ninguém parabeniza um professor por ensinar que 2 e 2 são 4. Pois não parece estar arriscando a sua vida ao fazê-lo. Abre aspas. Mas há sempre um momento na história em que quem se atreve a dizer que 2 e 2 são 4 está condenado à morte. O professor sabe bem disso, e a questão não é saber qual será o castigo ou a recompensa que o aguarda esse raciocínio. A questão é saber se 2 e 2 são ou não 4. Olha como ele está fazendo vários pensadores, várias pessoas num local só, né? Que legal. Mas talvez quem mais repercussão deu a 2 mais 2 igual a 5 para denunciar dogmas absurdos e perigosos foi o jornalista e escritor George Orwell. Ele levantou a ideia várias vezes em ensaios e transmissões da BBC durante a Segunda Guerra Mundial para ilustrar o ilógico da propaganda nazista. Em uma carta de 1944, respondendo a uma pergunta sobre o crescimento do totalitarismo a alguém chamado Noel Wilmot, ele explicou seus medos, abre aspas. Hitler pode dizer que os judeus começaram a guerra e, se sobreviver, isso se tornará história oficial, fecha. Você não pode dizer que 2 e 2 são 5, porque para efeitos de, digamos, balísticas, eles têm que somar 4. Mas, se chegarmos ao tipo de mundo que temo, um mundo de 2 ou 3 grandes superestados que não podem ser conquistados entre si, 2 e 2 poderiam se tornar 5 se o Führer assim o desejasse. Essa, até onde posso ver, é a direção que estamos realmente nos movendo, embora, é claro, o processo seja reversível.
Olha o que ele tá dizendo aqui na questão de... Vamos entrar aqui pro nosso mundo aqui, antes de eu continuar essa leitura maravilhosa. Ele está aqui nos dizendo que o que o líder quiser que faça, vai acontecer. O que o líder quiser que seja, será. Independente do que for. Olha como é forte essa. Eu sabia que se... Eu tinha certeza. Olha quantas pessoas eles estão citando aqui. Como é bom. Vamos continuar a leitura que tá muito legal. Mas eu tinha que fazer essa pausa pequena aqui para fazer essa reação. Porque é importante. Inclusive nesse momento aqui já me deu até um chilique aqui para começar a escrever sobre 2 mais 2 igual a 5. 5 anos depois, seria publicado seu romance em 1984, que atrairia a atenção de gerações como uma das declarações fictícias mais eloquentes contra um mundo reduzido a superestados. Um mundo saturado de nacionalismo emocional, complacente com os métodos ditatoriais, polícia secreta e a falsificação sistemática da história, e com a vontade de não acreditar na existência de uma verdade objetiva, porque todos os fatos têm que se encaixar nas palavras e profecias de algum Führer infalível. Nessa distopia, o protagonista do romance, Winston Schmidt, pergunta se a opressão poderia se tornar tão forte que se o Estado afirmar que 2 mais 2 é igual a 5, isso imediatamente se tornaria verdade. A resposta é dada por seu torturador, O'Brien, quando Smith diz que é impossível para ele conceber outra coisa, pois ele sabe que 2 mais 2 são 4. Às vezes sim, Winston, mas outras vezes são 5, em outras vezes 3, e outras vezes é 4, 5 e 3 ao mesmo tempo. É a resposta arrepiante de O'Brien. Em 2003, inspirada em 1984, a banda inglesa de rock Radiohead lançou a música 2 mais 2 igual a 5, questionando a escolha de ficar na zona de conforto em vez de lutar contra o absurdo. Olha como a história desse número, dessa situação é grande, eu não tinha nem noção, talvez por ser leigo, mas agora estamos entrando nessa discussão filosófica brava mesmo. Olha como é a música do Radiohead. Você é tão sonhador. Para colocar o mundo em ordem, ficarei para sempre em casa, onde 2 mais 2 são 5. Nossa, que forte. O charme de 2 mais 2 igual a 5. Mas até as verdades evidentes da matemática são controversas. Apesar de 2 mais 2 igual a 5 ter sido amplamente utilizado como exemplo de uma proposição evidentemente falsa e para alertar estudantes de matemática sobre o risco de falácias, há uma contracorrente. Curiosamente, essa soma que para muitos ilustra o que é uma crença ou dogma absurdo, para outros é símbolo de quebra de cadeias. Muitos são aderentes à justiça da social crítica, JSC, que se baseia sobretudo nas noções pós-modernas de poder, conhecimento e linguagem, e pensam que a sociedade está construída com sistemas opressivos de poder e privilégio que legitimam algumas formas de conhecimento sobre outras. Para eles, a matemática não é uma ciência objetiva ou neutra em valores, nem meramente instrumental, também não é uma pura verdade abstrata existente além do mundo concreto. Desse ponto de vista, 2 mais 2 não é necessariamente 4, mas poderia ser 5. Você se perdeu? Talvez valha a pena citar o mais citado, Karen Carr, doutor em bioestatística da Universidade de Harvard, que ganhou fama nas redes em 2020 com um post no então Twitter intitulando Tudo o que você precisa saber sobre 2 mais 2 igual a 5. Ele começou dizendo que afirmações como 2 mais 2 igual a 4 são abstrações, o que significa que são generalizações de algo. Abre aspas. Pessoas de pensamento literal podem às vezes dizer como se eu colocar um galo e uma galinha juntos e voltar no ano seguinte, e há 3 deles, 1 mais 1 igual a 3, ou dizer, se eu deixar uma raposa e uma galinha juntas, eu volto depois e é só dizer que 1 mais 1 é igual a 1? As pessoas vão achar que isso soa estúpido, mas elas estão fazendo um apontamento tremendamente profundo, disse.
Mais tarde, ele declarou que o mero ato de transformar algo em um número é uma suposição. E como o tempo continuou encontrando exemplos como o de adicionar 20 ml de água e outros 20 ml de água em um recipiente que então teria, de acordo com a aritmética, 400 ml. Mas esclareceu como a temperatura dos primeiros 200 ml era de 20 graus Celsius e a dos outros era de 40 graus Celsius. Ao combiná-las, a quantidade foi reduzida. Se seu ponto era, e ainda é, que em um mundo onde tanto conhecimento é gerado a partir de dados, é importante garantir que as suposições sejam precisas para que as conclusões sobre a realidade também o sejam. Abre aspas. Então, quando alguém me diz 2 mais 2 igual a 5, peço sempre mais detalhes em vez de pensar que são idiotas. Olha o tamanho desse artigo.